tá morrendo. É o 3? Som aqui. Não sei o que acontece que mexe nesse som. Chegou em Goiás agora há pouco. Só amanhã agora vou tomar banho. E eu vi tanto que estava contra viajar, ainda teve que amanhã. Não deve chegar cedo ainda. Como é que consegue? Som, 1, 2, som. Ei, testando, som. 1, 2, amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Boa noite, graça e paz. Vamos estar de pé. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. A escola parece que vai estendendo, né, irmãos? Alguns vão parando no caminho, né? Amém? Não para no caminho não, irmão. Vamos junto, tem que terminar a escola. Amém? Glória a Deus. Pai bendito, louvamos e adoramos o Teu nome. Obrigado por essa noite. Obrigado por nós estarmos aqui. Queremos, Pai, colocar os nossos corações diante de Ti, abrir o nosso espírito para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, sabemos que a instrução do céu tem balizado nossas vidas. E sabemos, Pai, que toda a história do mundo, a história, Pai, dos fatos, acontecimentos, também, Pai, nos ensinam, porque a profecia e a história caminham juntas, Pai. Obrigado por revelar diante de nós, não só na profecia bíblica, mas também na história, para que possamos aprender, Deus, tudo aquilo que tem se levantado como inimigo da igreja, inimigo de Deus. E nós, Pai, estamos aqui para aprender de Ti. Nós te pedimos que o Senhor, Pai, maniete todo espírito, Pai, de distração, todo espírito contrário, que o Senhor repreenda desse ambiente, desse lugar, e que possamos liberar, Pai, aquilo que a Tua palavra declara e aquilo, Pai, que de fato a história também nos mostra. Que possamos, Pai, liberar tudo que o Senhor tem nesta noite. Obrigado por essa escola, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor, queridos. Se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei.
dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Glória ao nome de Jesus. Bendizemos o teu nome, Senhor. Obrigado. Obrigado, Deus, pelos céus abertos, pelo portal do Senhor aberto sobre as nossas cabeças, Pai. Obrigado pela tua igreja, Deus, que continua avançando, marchando, triunfante. Ainda que temos algumas percas no meio do caminho, alguns, Pai, que não permanecem, alguns que não conseguem acompanhar, mas sempre foi assim a história desde os mártires, Pai. Alguns que morreram, alguns que pararam, mas a igreja de Jesus continua, o corpo místico de Cristo, Pai, continua. Nós louvamos a Deus por tudo, em nome de Jesus. Queremos vir ao altar trazendo nossos dízimos, nossas ofertas, primícias, esmolas, e que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas sobre nós, tendo misericórdia de nós, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você que tem dízimos, Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. glória a Deus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos começar? Estão prontos? Estão prontas? Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Hoje nós queremos falar sobre o feminismo, as raízes, né, do movimento considerado não só por mim, mas por os teóricos mais polêmico da história, chamado feminismo. E de fato, né,
existem, vamos dizer assim, duas faces, né? Uma primeira face que parece ser boa, né? Que mostra o caminho, né, de uma libertação das mulheres com relação aos seus direitos, a busca pelo direito. Naquele tempo nós tínhamos questão do direito, né, civil, direito trabalhista e etc. E esse movimento ele foi fundamentado, né, começando até um pouquinho antes de Karl Marx, se empoderou, na verdade, o feminismo, com a questão do marxismo, que veio também, né, confrontando a família tradicional, o modelo patriarcal, monogâmico, né, que a Bíblia estabelece. Então o feminismo ele tem essa face, né, que mostra ser apenas a busca pelos direitos, né, da mulher. Olhando naquele tempo, nós víamos, né, um tempo lá do século, pós-século aí, né, 15, 16, a questão do escravismo, né, aonde começou lá pelos portugueses. Esse escravismo levou com que os portugueses fizessem, né, muitos escravos, pegando o pessoal lá, né, da África, os africanos. E esse movimento ele começou muito forte, né, do escravismo nesse tempo, e começou a aparecer um pouco mais para frente, né, por volta do século 17, 18, começou a aparecer um pouco desse movimento das mulheres, né, chamado feminismo. Há alguns que dão uma nomenclatura chamada protofeminismo, né, porque não tinha ainda o nome feminismo, não era um movimento ainda, mas era o acontecimento, era o início, vamos dizer assim. E eu não sei quantos estavam aqui no JP, eu achei um dia muito importante, assim, um bate-papo com os jovens muito interessante. E eu quero pegar um gancho do que falamos um pouco aqui no JP, que todo movimento de libertação, ele pode ser ruim ou pode ser bom. Todo movimento de libertação, ele precisa ser averiguado debaixo, né, de princípios. Igual eu disse aqui no dia do JP, as pessoas, quando elas saem da igreja, elas falam: me livrei daquele pastor, me livrei daquele mevan, ou me livrei daquela tal igreja, ou me livrei daquilo, ou me livrei do irmão tal, ou me livrei disso. É como se fosse um movimento de libertação, mas por dentro é um movimento de rebelião, na maioria das vezes. Não estou dizendo que as pessoas não possam sair, que Deus não dá direções. Deus dá, Deus faz. Eu acredito muito nisso, tá? Mas é dentro do tempo certo, das coisas corretas. Então nós temos que averiguar que movimento de libertação, né? E na maioria das vezes, quando a gente sai, me livrei. Então esse sentimento, na maioria das vezes que temos, na maioria das vezes é aí que acusa que a gente está errado. Porque quando você sai apreensivo e com sensação de missão cumprida, na maioria das vezes está certo. Mas quando você sai, me livrei, graças a Deus, e aí você pode ter a certeza que existe alguma coisa errada, na maioria das vezes. Então todo movimento de libertação, como eu falei aqui, abriu o JP falando sobre isso, todo movimento de libertação ele precisa ser averiguado. E o que está acontecendo aqui é que no tempo do abolicionismo, né, em quem estava tentando ali cessar a questão do escravismo, nós vamos observar que dali começou o movimento das mulheres, de algumas mulheres se reunirem, lembrando que a face, na verdade, que a gente não consegue ver, porque essa face não é exposta, né? E na maioria das vezes ela não é exposta porque ela não é boa. Então a gente não vê porque não é exposta, e não é exposta porque não é boa. Então é o que? É uma outra face desse movimento chamado feminismo. Porque para um lado é o que? Violência contra a mulher, né? Antigamente as mulheres lutavam pela questão da herança. Uma das maiores lutas, né, que deu início ao movimento dessas mulheres se reunirem no passado, foi a questão do sufrágio, que é a permissão do voto, das mulheres puderem votar. Isso foi o maior movimento da antiguidade das mulheres, foi em cima do sufrágio, né, que era o direito de voto. Então
todo esse movimento de libertação, ou esse movimento revolucionário, para a gente revolucionar alguma coisa, e eu falei aqui no JP, por exemplo, com Mahatma Gandhi, né, lá da Índia, lembra que eu falei aqui, foi um movimento que ele fez, né, na África, na Índia, em relação à questão dos negros. Martin Luther King, né, Júnior também tinha o seu pai, era pastor, e ele se movimentou contra também, né, nos Estados Unidos, a questão negra. Foi um movimento bom, né, foi um movimento até contra aquela época, que eles eram radicalmente contra os negros, e isso foi positivo para a época, e positivo para a América. Só que existem muitos outros movimentos, como Che Guevara, falei aqui também nos jovens, né, da Revolução Cubana, e outros movimentos de revolução, como Stalin, como Lenin, né, como Karl Marx, como, né, todos esses outros que vieram depois, né, o fascismo, o nazismo lá de Adolf Hitler na Alemanha. Todos esses movimentos, na maioria das vezes, eles são movimentos de libertação, mas é um movimento de libertação baseado em quê? Baseado numa verdade, numa coisa positiva, ou baseado numa mentira ou no engano? E aí a gente começa a observar que eles se tornam também movimentos reacionários, um movimento de revolução, de reação a alguma coisa. São movimentos reacionários. E a gente, irmãos, precisa ficar muito atento quanto a isso, porque nós aqui sabemos, quando a gente, irmãos, está se levantando, né, dentro da nossa casa, a gente se levanta contra o marido, contra a esposa, a gente se levanta às vezes contra Deus, irmãos. Não, se Deus não quer fazer, não quer isso, não quer aquilo, a gente se revolta. A gente sabe medir aqui dentro. Então a gente precisa ter cuidado, que a maioria desses movimentos foram movimentos que trouxeram libertação, sim, para a opressão, mas na maioria das vezes foram movimentos que trouxeram, irmãos, um cunho ateísta. Toda a bagagem ou herança que a gente teve do iluminismo, né, do pensamento iluminista ateísta, está aqui até os dias de hoje. E foi o grande século da razão, né, do pensamento, o século da filosofia, aonde tinha acabado de sair da Idade Média, o século de trevas, e o mundo começou a pensar, os grandes filósofos começaram, né, a trazer pensamentos em relação à antropologia, à filosofia, etc. E acabou que o mundo começou a entrar nisso, irmãos. E muitos dos filósofos, como por exemplo Maquiavel, um homem extremamente cruel, nós vemos que muitos pensamentos, até a gente usa a expressão hoje, né, uma coisa maquiavélica, vem de Maquiavel, um filósofo, né, que era extremamente cruel. E a gente vê que nós temos a herança até os dias de hoje disso. Então o que eu quero trazer para você hoje? Que o movimento feminista, ele tem a aparência de ser bom, ele tem a aparência, uma das faces é a liberdade, o direito disso, o direito, né, da herança, o direito de trabalhar, o direito de muitas coisas. Só que o outro lado nos mostra, né, quando a gente começa a cavucar, a gente começa a entrar, o outro lado que não é mostrado, que não é revelado, tá? Por que ele não é revelado? Porque é o lado negro, obscuro do movimento feminista. E hoje o movimento feminista, na minha concepção, é o pior movimento da história. Por que o pior movimento? Ainda de ser atrelado, né, ganhou força com o marxismo, porque uma das primeiras revolucionárias foi de 1790, 92, foi antes de Karl Marx ainda. E quando Karl Marx ele começa a pulverizar o marxismo, né, na verdade o movimento feminista ele toma força, ele ganha força. E a maioria das mulheres reacionárias e revolucionárias que vieram depois, vieram também pautadas em Karl Marx. Só que tudo isso começou antes de Karl Marx, desde os tempos lá, né, do escravismo, o tempo, né, do século XV, século XVI, né, o Brasil aqui já era século XVII mais ou menos. Nós estávamos com o movimento, né, você vê como é tão recente. Eu acho, para mim, eu penso que é tão recente, né, a questão de escravos, século, né, 17, 18, para mim é muito recente. Não foi uma coisa que aconteceu lá no quarto século, no quinto, no sexto, né, século, quase agora 3, 4 séculos atrás nós tínhamos escravos, né. Então a gente vê que o movimento dessas mulheres começou a tomar força
justamente dentro, né, dessa realidade. E pasmem, nós observamos também que a igreja, ela sempre foi um degrau da escada para alguns movimentos, e o feminismo não foi diferente, porque o feminismo ele não só originou, o pensamento dele, na verdade, foi originado fora por algumas mulheres militantes e revolucionárias, só que logo depois, né, essas mulheres, elas vieram para dentro da igreja. Houve um primeiro movimento de mulheres numa igreja metodista wesleyana, e esse movimento ele começou a ser, né, muito visto nesse tempo, porque agora alguns pastores começaram, calvinistas da época, começaram a aderir a esse movimento. Por quê? Porque a face que essas mulheres mostravam era justamente o direito. Então os direitos civis, os direitos trabalhistas, o direito da mulher. E alguns pastores calvinistas da época aderiram a esse movimento, e isso começou a infiltrar já dentro da igreja, a partir desse movimento dessas mulheres, que a gente chama de proto-feministas, que foi antes do movimento realmente propriamente dito. E aí a gente começa a observar que existia um homem, né, o conservadorismo britânico, que é o conservadorismo que a gente herdou, né, que é o conservadorismo real, né, o britânico. Foi o conservadorismo que, na verdade, bateu de frente com esse movimento, com a própria igreja e com esses próprios movimentos dessas mulheres. E daí, irmãos, daí saiu ainda mais agora a força da primeira mulher chamada, né, feminismo pelo movimento, que lançou um livro, O Direito das Mulheres. Foi batendo de frente com o conservadorismo que começou-se, na verdade, esse movimento ter força e começar a ter um nome. Por quê? Porque agora o movimento calvinista, o movimento da igreja, junto com essas mulheres, gerou um atrito, um choque com o conservadorismo britânico da época. E aí a gente observa que, da onde está saindo esse feminismo? Naquilo que é contra o conservadorismo da época. Então, quando a gente pensa em conservadorismo, hoje a gente vê alguns pastores, inclusive, né, dizendo que conservadorismo não é o evangelho, não é o cristianismo. Claro que não é. Só que se você traz o conservadorismo para dentro dos princípios bíblicos, nós somos conservadores, é óbvio. Porque se você pegar a família monogâmica, né, o modelo patriarcal, você vai ver que nós somos o que? Conservadores. Nós não acreditamos na poligamia, né? Nós não acreditamos na sociedade homoafetiva. Então, enquanto eles chamam, né, a sociedade heteronormativa, a patriarcal opressora, diz que é opressora, nós acreditamos que é um modelo bíblico, né? Paulo inclusive escreveu em Efésios capítulo 5, dizendo sobre esse modelo. Inclusive isso aponta para Cristo e a igreja, o homem e a mulher. Então esse é o modelo. Nós somos conservadores nesses princípios, nesses valores, né? Porque não é que ser conservador diz respeito a um dogma da igreja ou a um costume da igreja. A gente sabe que a igreja, ela sempre viveu a questão de costumes. Só que, irmão, ser conservador não diz respeito aos costumes, né, que a igreja teve desde os tempos antigos. Ser conservador diz respeito a valores e princípios judaicos cristãos. A nossa raiz, ela é conservadora. E aí o problema é que agora os pastores, até alguns pastores, têm se levantado contra o conservadorismo, porque parece que o conservadorismo está substituindo o cristianismo, mas não é isso. Na verdade, uma coisa está ligada à outra. Por quê? Porque a Bíblia, ela é conservadora. Se ela é atemporal, ela serve para todos os tempos e todos os momentos, toda a sociedade, todo tipo de constituição e todo tipo de povo. Ela é conservadora, ela não muda. E isso é conservadorismo. Só que agora tem pastores já se chocando contra, né, os seminários e coisas que falam sobre conservadorismo. Então, irmãos, a gente precisa entender que desde o início, né, o primeiro movimento que aconteceu com esta mulher chamada Mary, em 1759,
até 1797, esse movimento, através dessa mulher, foi o movimento que começou dentro de uma igreja metodista wesleyana. E ela, com esses valores, ela trouxe isso para dentro da igreja. E na verdade começou a bater de frente com o conservadorismo que nós tínhamos na época. E isso na verdade deu força ao movimento. Por quê? Porque agora o movimento estava sendo visto como algo reacionário do conservadorismo da época. E esse espírito de revolução, de reação contra o conservadorismo da época, começou a dar força ao movimento feminista. Então esta mulher, nesta hora que ela publica uma das suas obras mais conhecidas, chamadas Reivindicação dos Direitos da Mulher. E essa obra ela começou a ser, expandida e lida para tudo que é lado, até o momento em que nós chegamos a ver que esse movimento feminista, eu escrevi aqui, é um movimento, eu resumi, um movimento de reação, reacionário, que quebra não só a ordem política, econômica, social, mas é contra a realidade das coisas e o ser das coisas. Então quando a gente fala, a mulher precisa votar, ou a mulher precisa trabalhar, ou a mulher precisa ter direito, ao voto, isso está mexendo com uma estrutura política, ou econômica, ou social. Mas quando o movimento ele mostra a sua segunda face, que ninguém vê porque ela não é exposta, ninguém vai ficar expondo isso, mas o movimento reacionário que trabalha, é justamente dizendo que ele vai contra a realidade das coisas e contra o ser das coisas. O que significa esse ser das coisas? Mulher é mulher? Sim, mas para o movimento feminista, não. Por quê? Porque ela não nasce mulher. E a revolucionária que falou sobre isso, ela disse que mulher não nasce mulher, mas no final da sua vida, ela mesma dizia que nem aguentava mais ser mulher. Então você vai vendo que o movimento não é só uma questão social, não é só uma questão política. Existe por trás toda uma engenharia social, adaptada, acoplada justamente com esse movimento que mostra ser esse direito. Então o movimento feminista ele teve algumas ondas, considerado pelos teóricos aí, 3 ondas. Foram as ondas, a primeira foi dos proto-feministas, mostrando justamente esse início. Nós estamos olhando para os direitos da mulher, o direito civil, o direito trabalhista, o direito do voto, e correndo atrás desse direito da mulher. Depois a segunda onda vem Simone de Beauvoir, que foi uma mulher que escreveu um dos livros também famosíssimos, que é O Segundo Sexo, e ela colocou já no livro, que a gente fala que é a segunda onda, que agora o feminismo ele começou a mostrar a sua cara, e aí ela começa realmente a expor a questão, da revolução sexual, foi aquilo que nós falamos. Então agora deixa na verdade de ser aquela revolução, aquela reação pelos direitos da mulher, e começa já a mostrar que é uma revolução sexual. Por quê? Porque o resumo do feminismo não é a quebra de uma reação, que está sendo feita pela busca de uns direitos. Na verdade ela vai mexer na estrutura do ser, e nós vamos ver alguns vídeos no final, e você vai ver como que uma das reacionárias também dessas mulheres, elas queriam colocar as mulheres para ter filhos sem o homem. E aí depois dizia que os filhos deformavam o corpo da mulher, e que agora os filhos tinham que nascer fora da mulher. Para você ver o nível da loucura em que essas pessoas começaram a tramitar, a entrar, onde elas começaram a andar. Então, de um simples desejo de voto, que é o chamado sufrágio, a mulher tem que votar. E no movimento abolicionista, eles foram muito fortes contra isso. Eles não permitiram a mulher votar. Por quê? Porque naquela época, eu não sei se você sabe, até os dias de hoje, a mulher ela recebeu uma concessão. Ela não conquistou o voto. Em nenhum momento da história mostra que as mulheres brigaram e conseguiram o voto. Foi dada uma concessão às mulheres de votar. Por quê? Porque o voto está ligado à nação.
Então quando eu voto, eu coloco um presidente. Se esse presidente amanhã ele diz que o país vai entrar em guerra, eu como homem, os homens aqui, nós precisamos assumir lugar de guerra, e as mulheres não assumem. Isso é voto. Então nós achamos que é o que? Botar um político lá que vai, né? Não. O voto é uma responsabilidade com a nação. Então em tempos de guerra, por exemplo, se o presidente hoje acionar a nação como guerra, os homens vão ter que ir para a guerra. Por quê? Porque nós votamos. Então desde os tempos antigos, que eram tempos mais conservadores, não se dava o voto às mulheres, o sufrágio. Por quê? Porque as mulheres não iam responder na altura dos homens. E os tempos eram de guerra, os tempos eram de tomar, né, terras e posses, eram tempos sanguíneos. Então o que acontece? Nós vamos ver que as mulheres, preste bem atenção, sempre os movimentos, eles vão ter uma cortina de fumaça. Então começou-se o movimento do sufrágio dizendo: nós precisamos e queremos votar. E as mulheres foram incisivas. E não foram todas, obviamente, porque a maioria das mulheres entendia o seu papel e não queriam votar. Porque sabia que o voto era o quê? Um contrato de responsabilidade com a nação. Então a maioria não queria votar. Só que agora algumas mulheres, né, sempre, o movimentozinho lá começou com pouca força e pedindo a questão do sufrágio. Nós precisamos e queremos votar, o direito do voto. E isso foi, na verdade, o início de toda a revolução. Só que por trás, essas teóricas, as revolucionárias, elas foram suprimidas no tempo do abolicionismo. Por quê? Porque os reis, aqueles homens, não deixaram que o voto fosse liberado para as mulheres, devido ao compromisso com a nação. Elas não podiam assumir o papel de homem. Então isso foi suprimido. E aí, sendo suprimido, o que acontece? Nós vamos observar que elas começam agora a mostrar a cara, né? Houve até uma mulher chamada Kate Miller. Ela é considerada uma revolucionária de segunda onda, né? Ela foi a partir da segunda onda. Ela escreveu um livro chamado Política Sexual. Ela mesmo dizia que, né, nesses movimentos aqui escravistas, né, no abolicionismo, as mulheres, elas foram suprimidas e o voto não chegou até elas. E foi aqui que se começou uma grande e poderosa luta, revelando a revolução sexual. Então a questão do voto, né, de alguns direitos deram continuidade, né, a questão do respeito à mulher, etc e tal. Nós sabemos que em todos os tempos nós tivemos sim coisas que passaram dos limites, isso é óbvio, né? Ninguém pode dizer que no tempo do escravo não teve escravo, né? O escravo não sofria. No tempo antigo as mulheres, algumas não eram abusadas, nós tínhamos. Agora a gente não pode pegar um pacote, né, e dizer agora, como essas mulheres revolucionárias, que o ódio era um ódio contra o homem. E você vai ver que uma delas escreveu o livro Scan, que era um livro de esquartejar os homens tinham que morrer na mão delas, porque a raiva, o ódio era tão grande contra os homens. Isso significa, dotado de uma cosmovisão, amém? Quem lembra? De uma cosmovisão, uma experiência que elas tiveram, elas se levantaram. Então, como eu falei no começo, todo movimento reacionário, todo movimento de libertação, nós temos que saber a origem. Então não é porque o pai de uma menina ou o pai de uma mulher fez alguma coisa que eu não presto. Então a gente não pode botar todo mundo no pacote. Só que o movimento, ele foi justamente acontecendo como os homens não prestam. Então agora começa-se um movimento contrário à questão dos homens. A primeira onda do movimento feminista começou em 1848. Essa foi a primeira onda. Quando? Quando foi liberado, quem lembra? O Manifesto Comunista de Marx. 1848 foi a primeira onda do movimento feminista. Aqui aconteceu
um grande movimento numa cidade dos Estados Unidos, onde de 200 a 300 mulheres, elas se reuniram para discutir o direito das mulheres. E cada vez mais, agora a partir de Marx, as coisas vão tomando força. E essa reunião que aconteceu nos Estados Unidos foi uma reunião que mexeu de fato, né, no mundo, foi muito vista, né, numa cidade dos Estados Unidos. E o movimento, na verdade, após essa reunião, né, já tinha saído o Manifesto Comunista, Karl Marx já estava, né, colocando aquela força contra a família tradicional. E aqui esse movimento tomou muita força. E esse movimento na América, né, a América já tinha sido fundada, etc. E ele foi assim muito visto, se tornou, na verdade, um movimento ícone nessa cidade dos Estados Unidos. E aí, irmãos, começou-se, na verdade, um movimento ter grande força a partir desse tempo. Nós, desse reconhecimento civil, jurídico, reconhecimento da mulher pelo voto, etc., toda essa característica desse movimento de primeira onda, né, ele começou a ser desmascarado já na segunda onda, ou para aqueles que estavam intrinsecamente ligados ao movimento, na primeira onda mesmo já sabia que esse movimento estava ligado à revolução sexual, à revolução cultural, ok? Porque sempre temos falado aqui, tudo que nós temos visto a respeito do sexo, a respeito, né, é revolução cultural, não está ligado apenas à sexualidade do homem e da mulher, está ligado a uma revolução cultural, ok? Alguns teóricos do feminismo, eles vão dizer que a igreja evangélica foi uma propulsora para esse movimento, né? É algo que eu não considero uma verdade, sei que erraram, né? Como nós falamos, esses pastores metodistas que fizeram essa reunião com esta abençoada desta mulher, né? Que é a Mary, né? E dali começou a sair um pouco desse movimento, aparecer um pouco desse movimento. Porém, nós não consideramos que a igreja ela foi uma mola propulsora para que, né, o movimento acontecesse, o movimento tivesse hoje. Na verdade, foi um engano onde os pastores caíram, olhando, né? Eu sempre digo, irmãos, sempre digo, o movimento tal, o movimento isso, nós temos que tomar muito cuidado, né? Disse aqui já em algumas aulas, falei para vocês, o movimento, né, da questão do esfriamento global, o movimento da questão da Amazônia, o movimento do reflorestamento, o movimento das queimadas, o movimento lá da pesca, o movimento de todos esses movimentos, eles têm um cunho por trás ideológico, um viés ideológico muito ferrenho, isso é fato. Se você tem dúvida disso, se una lá ao movimento, você vai ver que rapidinho, pela dialética que eles estão usando, porque não é apenas uma fala, é uma dialética, é toda uma linguagem, é toda aquela estrutura da psicologia social, sabe, para de fato te emancipar do pensamento que você tem, te conectar justamente, né, ao viés ideológico que eles estão caminhando, né, o trilho que eles estão caminhando. Rapidamente, irmão, você vai ver, realmente isso aqui não tem nada do que está mostrando. E isso é a face do feminismo, mostra uma coisa, mas por trás, na verdade, é revolução cultural. Amém? Vamos lá. Esse movimento então que aconteceu nos Estados Unidos, Kate Miller foi mulher que revolucionária também, escreveu esse livro, Política Sexual. E aqui, irmãos, é uma militante de segunda onda. Ela começou a revelar explicitamente, claramente, né, que não passava apenas de direitos humanos, né, o direito da mulher, o direito do voto, né, do sufrágio, etc. Ela começou a mostrar que realmente a questão era uma revolução sexual, terrivelmente. Nós vamos ver que na Inglaterra, 2 anos antes, né, tiveram alguns movimentos também. Se a gente for estudar, não vou falar muito, porque é muita história, muita coisa. Mas tiveram 2 movimentos na Inglaterra, em 1846, 2 anos antes do Manifesto Comunista, que eles já estavam também explanando a questão do homem e da mulher. E essas mulheres feministas que já estavam vindo, né, a partir de Mary, que foi a primeira que se tornou feminista,
nós vemos que o movimento era contra a bebida, e aí a igreja também entrou contra a bebida alcoólica. Os calvinistas, não acreditavam e entraram contra as bebidas alcoólicas, e de repente o movimento feminista, que estava meio que atrelado aos calvinistas, também entraram contra esse movimento. E aí, irmãos, o capitalismo começou agora a frear, porque isso estava o quê? Trazendo mal para o comércio da bebida. E, irmãos, se você for observar o tanto de coisa que vai envolvendo um movimento que começou com uma mulher, com a tal da Mary aí, e o tanto que isso foi gerando repercussão em todos os meios, inclusive no comércio, na indústria, de tal forma, só que dentro, intrinsecamente, do movimento está ligado à revolução cultural. E é o que às vezes, se você perguntar para uma mulher, ela fala, eu sou feminista, e se você às vezes pergunta, você é contra o aborto? Às vezes ela nem sabe disso, ela fala... Então assim, você é contra a família? Então a maioria hoje, inclusive das jovens que se ligam ao movimento feminista, elas se ligam pela busca do direito. O direito disso, o direito daquilo, que é o que? A primeira onda da revolução, a primeira onda do movimento. Só que muitas vezes não sabe, porque isso não é revelado, isso na maioria. Só que se você pegar, nós temos livro desde a Mary lá 1792 até os dias de hoje, nós temos livros à vontade falando da revolução e do movimento feminista. Então a gente começa a descobrir o quê? Que a verdade não são os direitos da mulher, como escreveu Mary, mas as feministas e os movimentos de segunda onda já todos revelaram o intento que tinha por trás de um direito da mulher, ok? Vamos lá. Elizabeth Stanton foi uma líder desse movimento sufragista, e ela sempre revelou que era um movimento anticristão. Essa aqui abriu a boca e disse que aquele movimento que começou lá em Mary, e esta mulher é de 1898, aquele movimento que começou, ela já disse, revelando que esse movimento sufragista, o movimento com direito ao voto, que foi na maioria das vezes onde explodiu tudo, onde começou o pedido do direito, ela já revelou que era um movimento anticristianismo, anticristão. Então você vai vendo que o movimento de primeira onda, ele levantou como direito, e muitas chegaram juntas. Só que logo depois, de segunda para terceira onda, o que acontece? Segunda onda, nós temos a Simone de Beauvoir, por exemplo, que é uma que falou sobre o segundo sexo, sobre a troca do sexo, sobre diversas coisas e outros livros. Agora, uma coisa que me chama muita atenção nessa revolução, esse movimento todo, você já viu que todas elas têm livro? Cadê os nossos livros? Hein, Rafael? Nós somos teóricos, irmãos, de falar 10 minutos. Mas se a gente tiver que entrar num debate de 2 horas. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Eu trouxe aqui sobre Antônio Gramsci. Você viu a grossura do livro? Os cadernos do cárcere que ele escreveu quando estava preso. O cara dentro de uma prisão, irmãos, estava escrevendo igual o Paulo lá, militando. Isso aqui quando eu sair, ou se eu não sair, isso aqui vai para o mundo. Sabe o que eu quero dizer? Nós às vezes, irmãos, esse negócio do evangelho de só soprar, isso acabou. Estou cheio do poder aqui, sou pentecostal, continuo, creio no poder do Espírito Santo, creio em batismo, creio em cura, creio em salvação, creio em ressurreição de morto, eu creio nisso tudo, continuo e vou morrer acreditando. Só que, irmãos, é aquilo que eu tenho falado. Ensinar para o meu filho hoje só que Davi acertou a testa de Golias, não vai dar certo. Porque se a gente não souber, essa água suja que está entrando por debaixo da porta sem a gente ver, os filhos vão sucumbir, a nossa geração vai sucumbir, ei, nós vamos sucumbir. Porque os movimentos reacionários são extremamente estruturados.
extremamente consolidados. A dialética que eles vão usando, os argumentos que eles vão trazendo, querido, mexe com a estrutura. Por que um jovem entra na universidade e a cabeça vira em pouco tempo? Por causa da argumentação. Porque vai trazendo, como aqui, ó, o direito das mulheres. Eu vou dizer uma coisa para você: se eu pegar uma feminista, colocar 200 mulheres lá dentro de uma sala, e ela só falar sobre o direito da mulher, ela convence a maioria, sem dizer que ela é feminista. Convence a maioria, sem falar revolução sexual, revolução cultural, a destruição da família monogâmica, do modelo patriarcal, sem falar nada disso. Só falar, vamos ao direito da mulher. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, hoje, dentro das nossas igrejas, do cristianismo, 90% das mulheres são feministas. Porque são reacionárias dentro de casa. Porque são reacionárias contra o movimento cristão. Sim. Porque quando a gente sai fora da nossa posição, eu estou reagindo contra aquilo que Cristo está estabelecendo. E a minha posição, ou a posição das mulheres, é o lugar onde Deus estabeleceu ao lado do marido. Então todo movimento reacionário que a mulher tem contra o homem, e isso é uma problemática hoje dentro das igrejas. A gente sempre falou, sobre o espírito de Jezabel, mas não é só uma questão de Jezabel. A questão é que o movimento ele toma tão força, a teoria está com força, a dialética que é usada, a argumentação que é usada, cada dia mais tem força. E a mulher vem e fala, por que eu não posso trabalhar? Irmãos, nós atendemos pessoas a cada dia. E se eu pegar um casal que vai casar hoje, é capaz da menina falar assim, eu preciso correr atrás, porque se eu me separar, e aí você diz, pastor, realmente, mas o negócio está difícil, não sabe qual é do homem também, do marido lá, ou do noivo. Sim, pode ser que não esteja tão estável, realmente. Mas por que esse pensamento tem tomado a cabeça das meninas? Então quando se fala de casamento, falando, eu preciso me preparar, eu preciso ter um emprego, eu preciso ter isso, eu preciso ter dinheiro. Por quê? Porque se der errado eu tenho o meu caminho. Irmãos, pensamento feminista. Aí casa. Aí quando casa, quem tem voz dentro da casa? Ela. E o marido está na forca. Por quê? Porque é ela que sabe, ela que faz, ela que manda. Um movimento feminista dentro dos lares cristãos. E aí nós podemos ver o porquê que isso acontece. Milhares de coisas. Já demos aqui 3 escolas de cura. E a gente vai vendo que o movimento, por exemplo, da paternidade, pastor, mas ela é assim porque não teve a paternidade. Lembra da aula? A paternidade, o maior fim da paternidade é preparar o matrimônio dos filhos, mais nada. Até porque não estou criando para mim, eu estou criando para entregar ao mundo, entregar ao casamento, entregar para a vida. Então se não está pronto para me entregar, minha paternidade está falhando. Sim, é responsabilidade. E é isso que mais é o meu sono hoje. Eu não me preocupo se tem 1 ou 2 ou 3 reais no meu bolso, irmãos. Mas eu me preocupo com o casamento dos meus filhos. É o que eu mais oro hoje. Por quê? Porque a minha paternidade tem que fazer valer. Então se eu olho para aquela menina e diz, não, mas aquela menina, pastor, a questão é o quê? Que ela na verdade não teve pai. Então se ela não teve pai, ela não vai ser muito preparada para o matrimônio. Sim, porque o pai, a paternidade e a maternidade preparam os filhos para o casamento. É o maior fim da paternidade e da maternidade, preparar para entregar os filhos. Senão, irmãos, os filhos ficavam com a gente a vida inteira. Então você prepara para entregar. E aí a gente olha que os movimentos hoje que a gente está vendo dentro das nossas igrejas são extremamente feministas.
Por quê, irmãos? Porque as mulheres são extremamente independentes. Aí diz a mãe: não dependa de homem. Pensamento feminista. Aí você diz: pastor, mas os homens não estão provendo, ou não estão de pé. É um outro problema. Como diz o pastor Douglas lá, igual o Saul está escondido nas bagagens. Como é que faz, irmão? Só que eu não posso me justificar, irmãos, porque aquilo que a pastora faz não muda quem eu sou, e aquilo que eu faço não pode mudar o que ela é. Amém? Não pode mudar. Então, se todo mundo começar a mudar, a gente quebrou o padrão bíblico. Se todo mundo começar a oscilar, a gente quebrou o padrão bíblico. Então, se alguma coisa está dando errado, de fato, irmãos, se o homem não tem postura para assumir, então não case. Ei, moça, não case, mas não saia do seu padrão. Pastor, mas aí eu casei, e esse homem, ele parece um banana, ele não toma posição, então agora eu tenho que mandar e subir nas costas dele. Feminismo. O feminismo está dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos casamentos. Todo movimento reacionário, movimento de libertação, tem que ser averiguado. Qual é o motivo que esta mulher está se levantando dentro de casa? Para dar um empurrãozinho, uma ajuda ao marido? Ok. Não, é porque o marido é um banana, não faz nada, e agora eu tenho que assumir o negócio. Está errado. Então nós precisamos, querido, averiguar os movimentos de reação com aquilo que estamos vivendo, que está à nossa volta. Porque senão, irmãos, a gente vai falar sobre o feminismo, a mulher tal, a militante tal, a revolucionária tal, o livro tal, só que está dentro da nossa casa. E o maior poder e autoridade que a igreja vai ter é quando a igreja não andar nesse lugar. Então nós falamos aqui na escola de cura, lembra? A falta da paternidade, ou talvez as experiências, os traumas que esta menina teve, né? Que se tornou agora uma mulher e que vai se tornar uma esposa. Tudo isso que ela passou, tudo isso que ela teve, lembra lá da menininha dos 7, 8, 9 anos, né? Que foi crescendo, se tornou uma mulher lá dos 30 anos. Tudo isso vai fazer com que esta menina, que se tornou esta mulher, que vai se tornar essa esposa, que vai se tornar mãe, tudo aquilo que ela passou agora, ela vai liberar sobre a vida do marido. Então o movimento reacionário contra o marido, contra os homens, você vai ver coisas aqui no vídeo terríveis, que o movimento era esquartejar homens, literalmente isso. Eles vão morrer na nossa mão. A que ponto chega quando uma mulher, sim, o sexo mais frágil, a Bíblia diz, ela tem uma cosmovisão negativa em relação ao homem. Por quê? Porque numa experiência negativa, ela teve aquela visão da figura masculina. E o que ela vai fazer? Ela vai substituir do pai para o marido. Então o pai foi aquilo que abandonou, o pai foi aquele que não cuidou, o pai foi aquele que fez o que não deveria. Ela vai pegar essa figura e vai substituir para quem? Para o marido, porque é a figura masculina na vida dela. Por quê? Porque o marido, aspas, toma o lugar do pai. Por isso que eu falo que a paternidade prepara para o casamento, o matrimônio. Você entrega. Então há uma substituição de uma figura masculina. O pai está dizendo: minha filha, eu estou te entregando na mão desse homem, seu marido agora. Então ela tira os olhos do pai, da proteção, do cuidado, do carinho, do zelo, do amor, e vai botar onde? No marido. Só que ela teve algo com o pai, e ela vai pegar isso e vai substituir para o marido, e se torna uma militante feminista dentro do casamento. E a gente quer bater na política, a gente quer bater nos movimentos, mas a gente tem que consertar a casa primeiro.
Nós precisamos olhar para o nosso casamento, para a igreja. Já viu igrejas que não é o pastor que vai a mulher? E o que o marido está fazendo lá? É um poste. E a mulher que dita e que manda, e se não fizer, ele ainda toma um pescotar para se bobear. É verdade. Demora. Verdade, a gente vê essas coisas. E isso tudo, irmãos, são movimentos que cada vez mais a mentalidade feminista está tomando força. Então, quando a gente olha para esses movimentos de primeira onda, de segunda onda, tudo isso que aconteceu foi a destruição do modelo patriarcal de família. Por que o feminismo é o pior ataque de todos os tempos? Hoje nós temos a ideologia de gênero. A ideologia de gênero é a ponta da lança do feminismo. Você sabia disso? O feminismo apareceu atrás, veio varrendo com as mulheres e mostrou a sua ponta, a ideologia de gênero. Porque se você olhar, feministas de terceira onda, elas só falam de ideologia de gênero, nem falam muito sobre o feminismo. São feministas de terceira onda. A militância dela é no gênero, não é mais só no feminismo, no movimento feminista. Então o que eu quero dizer para você, querido? Que tudo isso que nós estamos vendo como destruição do modelo de família, do modelo monogâmico, modelo patriarcal, é o intento de Satanás hoje, um dos maiores intentos. Por quê? Porque antes que chegue no filho, chegue no gênero, chegue na doutrinação escolar, chegou aonde? Na mulher. E pasma, eu vou dizer uma coisa para você, querido. Sabe por que chegou na mulher, não chegou no homem? Nós podíamos ter um movimento machista, por exemplo, mas não existe. Mas o feminista tem. Sabe por que chegou na mulher? Porque lá no Éden, a mulher mostrou do que ela era capaz de fazer. Isso não é uma pregação contra as mulheres, isso é libertação para as mulheres. Porque a mulher, quando ela enxerga essas atitudes reacionárias que ela tem na igreja, ou contra o pastor, contra a casa, contra o marido, contra a sociedade, contra, não tenho direito de nada, quando ela enxerga quem ela se liberta, ela se cura. Então, quando você vê o movimento feminista atacar a mulher, é justamente para tirar a mulher da sua posição. E a Bíblia está dizendo que o homem, a mulher, o Adão e Eva é a figura de Cristo e a igreja. Então, se eu destruo o poder da mulher, a questão de casamento, a questão abortista e muitos outros temas feministas, nós vamos observar que eu estou destruindo a família. Então o pior ataque de todos os tempos é o feminismo, é o pior ataque, porque você desconfigura o modelo patriarcal tradicional de família, o modelo monogâmico, e você destruindo esse modelo, irmãos, através da mulher. Satanás sabe que a mulher, ela é reacionária, mais do que o homem. Ela é o sexo mais frágil, mas a sua revolução é pior, a sua reação é pior. Irmãos, e não é falar contra as mulheres porque eu amo as mulheres, a questão é o seguinte: se nós olharmos dentro dos casamentos, isso é fato. Tem 20 anos que a gente atende gente, casal e igreja, 20 anos vai fazer. Se o homem, irmãos, não cede no tempo difícil, o casamento acaba. Porque a mulher, na maioria das vezes, não cede. E sabe o que acontece? Satanás sabe disso. Então o movimento feminista levanta-se para fermentar a força revolucionária da mulher.
Há quem diga que Adão estava viajando no espaço sideral, ou em Alfa lá, tentando passear no bosque, e não estava com Eva. Pode ser que sim ou pode ser que não. Se for, pastor, se for, a mulher continua errada, porque foi para longe do homem. Porque o certo é a mulher estar com o homem, não o homem estar com a mulher. Ah, isso é pensamento machista. Não, é o pensamento do padrão bíblico. Quem Deus fez primeiro foi o homem, e lhe fez uma auxiliadora, uma adjuntora, para que esteja como que diante dele, servir o seu ministério, a sua casa, a sua vida. Não, pastor, Deus me livre, então se é para isso, não vou nem casar. Feminismo na sua mente. Me vem à cabeça. Depois você pega lá o testemunho da pastora Iraci, você vê o testemunho dela. Dentro do nosso ministério, presidente do nosso ministério. Como que aquela mulher serviu o pastor Luiz. E estão chegando aonde estão chegando. Desfrutando de tudo que ela fez, irmãos. Aquela mulher foi trabalhar de empregada doméstica, saiu até fora da posição. Mas o tanto que ela acreditava em servir a vida do homem. Ele nas drogas, querendo sair das drogas, começando a ir para a igreja. Ela colocou ele dentro de casa para que ele não fosse se drogar. E falou: tu vai ficar aí, come essa Bíblia que eu vou buscar o dinheiro. Elas são até do padrão. Hoje estão aí. E se você vê o testemunho, irmãos, sabe por quê, irmãos? Porque ela não tinha uma vírgula do pensamento feminista. Ah, não, é o homem que... Ah, não, irmãos, o momento, a hora pedia. E a reação dela não foi revolucionária para o lado de Satanás, foi revolucionária para o lado de Deus. E hoje eles estão desfrutando de tudo, irmãos, que ela na verdade começou a fazer. Hoje ele prega, né? Hoje ele aparece. Mas, irmãos, quem está do lado, quem levou, quem impulsionou foi ela. E ele sabe disso. Amém, som? Está firme aí? Então preste atenção, gente. Quando nós olhamos o movimento que as mulheres têm dentro do lar, dentro da casa, nós vamos observar que são movimentos de reação contra alguma coisa. Se não houve uma paternidade, se não houve quem deu o destino de forma correta, esta menina que se torna uma mulher, que vai se tornar esposa e mãe, ela tem um movimento de reação contra agora o marido. Isso é o maior pensamento feminista que existe. Por quê? Porque ela luta, ela vai contra o marido, ela resiste o marido. Então essa menina que muitas vezes até ela não teve a condição do pai, etc., nós sabemos que ela teve que sair, teve que brigar na rua, teve que comprar o seu pão, teve que trabalhar mais cedo. Tudo isso gerou nela não apenas uma cosmovisão, mas um estilo de vida que ela pratica até hoje casada. E mesmo assim, muitas vezes ela pode até trabalhar, buscar o pão, correr atrás, só que ainda ela não consegue entrar na submissão. Por isso Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 5, está dizendo aqui, versículo 33: não obstante vós, cada um por si também, falando em relação aos maridos, ame a sua esposa como a si mesmo. Esposa, respeite, honre o seu marido. O que a Bíblia está dizendo, querido? Que o marido deve amar, porque a dificuldade às vezes do homem é amar, e a dificuldade da mulher é se submeter. Agora, na maioria das vezes, mulheres, escute, porque é para vocês hoje. Na maioria das vezes, movimentos de reação contra a honra do homem gera ofensa. Por isso o Senhor está dizendo: homens, movimentos de reação pode ter contra você, mas é aí que você tem que aprender a amar. O
Uau! Por isso que eu sou radicalmente contra o feminismo. Porque quando fala que o homem é a figura opressora, que saiu da boca de Karl Marx, é uma mentira, porque se o homem não cede, o casamento acaba. Sim, pastor, mas a mulher, sabe, ela edifica o seu lar? Sim, edifica, mas não segura o lar no momento que a corda vai ruir. Então ela edifica lá no dia a dia, vai lá, faz um negocinho, a casa fica cheirosinha, a minha fica, e vai, aquele negócio bonitinho e tal, e pá, uma benção, glória a Deus, um lar aconchegante. Eu gosto. Oh glória. Tem dia que eu falo uma pastora, larga essa vassoura, pelo amor de Deus. Já acorda com a vassoura na mão, irmão? Não, porque tem que ficar cheirosinho, tem que ficar limpinho. Mas irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Na hora que o bicho pega, que bicho, pastor? Não sei. Nossa carne, nossa alma, o diabo, sei lá o que é. A hora que o bicho pega, se o homem, irmão, não cede, o casamento acaba. O homem é a figura opressora, só se for de Marx que era o opressor. Porque nesse momento que Cristo está dizendo aqui, a palavra está dizendo, ame a sua esposa. Sabe por quê? Ame, não é porque ele não ama, mas porque ele tem dificuldade de honrar, de amar na desonra. Todo homem tem dificuldade de amar na desonra. Todo. Porque pense comigo, mulheres, os homens saíam antigamente para a guerra. Pastor Douglas estava lá, ele sabe enfeitar, né, irmãos? Fazer um cinema gospel. O Saul era assim, belo, bonitão, pá, espada, blá blá blá, blu blu blu, blá blá blá. Eita, Saul! Aí Saul ia para a guerra. Aí imagina Saul todo cortado, sangue, irmãos, com a cara de moço, cheio de fome, voltando da guerra. Acabei de matar 10 mil. A mulher, tu é um frouxo. Ele matava a mulher. Sim ou não? O cara foi chamado para pegar na espada, matar 10 mil. A mulher que não tem espada está ferindo ele por dentro. Ele derruba a mulher, ué. Sansão pega as portas da cidade, sai levantando e vai andando e sobe um monte com as portas na mão. Aí chega para Dalila, Dalila fala, tu não é homem não. Dalila vai virar os portões, irmão. Eita Deus, o negócio tá bom, tá estreito. Porque ame as vossas mulheres, porque todo homem tem dificuldade de amar na desonra. Então ele tem que contar até 10, ele tem que dar polichinelo. Eu vou amar, eu vou amar, eu vou amar. Porque ele não ama na desonra. A vontade dele é sair correndo. Mulheres, sejam submissas. Entra no seu lugarzinho. Quem foi Lúcifer? O anjo fora da sua posição. Quem é você, mulher, fora da sua posição? Quem é você fora da sua posição? Lúcifer era anjo. Isso só tornou o capeta, o Satanás, o demônio, porque saiu da sua posição que estava. Quem é você, mulher, fora da sua posição de submissão? Quem é você? O que o movimento feminista quer? Destruir a posição da mulher, se levantar radicalmente contra os homens. Por que hoje nós temos que pregar para as mulheres e pregar para os homens também? Porque o homem tem que ter essa posição de proteger, promover, cobrir, abençoar a mulher. Porque senão abre precedentes para que a mulher saia para esses lugares. Amém? Amém? Promove, protege. E aí se não tem, a mulher vai querer escorregar.
Então tem que pregar para os dois, para o homem e para a mulher. Porque hoje está difícil ter homem, irmão. Está difícil o negócio. E aí o movimento feminista vai tomando forma, força cada dia mais. Está vendo que a gente tem que trabalhar, está vendo que a gente tem que reagir, está vendo que a gente tem que fazer, está vendo isso, está vendo aquilo. Irmão, a pior coisa que eu não vou atender pessoa é mulher empurrando o homem. A vontade de dar uns tapas no homem, desculpa, irmão. Mas o marido não vai, mas não vai. Dá vontade de falar, irmão, pega uma enxada que a gente vai botar na mão dele aqui. Por quê, irmãos? Porque o homem é o que sai na frente. Isso não é machismo, é bíblico. O homem é o que sai na frente, é o que puxa a casa, é o que mostra o propósito para a casa. Submissão, submeter-se ao propósito do homem, aquilo que o homem está vivendo. Desde que eu casei, minha esposa sabe para onde eu estou indo. Graças a Deus. Desde que eu casei, eu estou indo para lá. Ela nunca teve dúvida de para onde eu estou indo. Nunca. Teve, irmão? Ela ficou meio calada, né, irmão? Demorou. Em nome de Jesus, Senhor, toma ela nas tuas mãos. Ela nunca teve dúvida para onde eu estou indo. Eu sou pastor. Ela fala, mas sou pastor. Resta só um tira-gosto. É aqui que eu vou caminhar até que Jesus volte, até que eu morra. Esse aqui é a minha vida. Irmão, pode mudar de país, mudar de cidade, sou pastor. Então deixa eu dizer uma coisa para você, continuando. Vamos lá que a gente tem que ver os vídeos, meu Deus do céu. Para a gente terminar essa parte e ver os vídeos. Todo esse movimento, querido, de segunda onda, né, como a Simone de Beauvoir e algumas outras, ela nega o casamento e prega a liberdade sexual literalmente. O segundo sexo, que é o livro de Simone de Beauvoir, ela fala sobre negar o casamento literalmente na raiz. E se você vê uma senhora, irmãos, eu fico assim espantado, e falar sobre a liberdade sexual. Agora, irmão, você tem dúvida que uma mulher dessa não foi abusada sexualmente, alguma coisa aconteceu? Eu não tenho dúvida, porque é a cosmovisão. Como que uma senhora de 70 anos vai falar sobre liberdade sexual? Então a perversão e a subversão são os temas dos teóricos do feminismo, do movimento feminista. A perversão e a subversão. Então isso está intrinsecamente ligado a todo o movimento. Para a gente terminar aqui, eu quero mostrar os vídeos para vocês. Judite, eu não sei falar o nome dessa mulher. Cadê a Vanessa? Não está aqui, né? Judite alguma coisa aí, depois se quiser você pega comigo. Foi uma feminista, é uma feminista, né, de terceira onda, que agora parou-se de falar do feminismo, né, entre aspas, a militância toda, e entrou agora justamente na questão do gênero. É uma feminista reacionária, revolucionária, só que ela tem uma tendência apenas de falar sobre a questão do gênero. Amém? Quando a gente fala, para a gente terminar, da questão do homem e da mulher, o papel do homem e o papel da mulher, né? Como o homem trata a mulher, como a mulher trata o homem. Não era, nunca foi só esta visão da questão da revolução cultural e sexual. Porque o homem trata a mulher mal, e como que a mulher trata o homem. Nunca foi só essa questão o tema. Sempre foi a questão da subversão e da perversão. Sempre, sempre. Então, mas é porque o homem trata a mulher mal. Houveram alguns tratos, sim. No passado, algumas coisas que erraram, sim. Como eu falei, mas a gente não pode colocar todo mundo no mesmo pacote, ok? A questão do machismo, ele começa a ganhar força justamente quando o movimento feminista começa a expandir. Por quê? Porque elas começam a reagir contra o homem. Então diz que agora o homem é machista. Só que o que é o machismo para uma sociedade pervertida como essa? O homem que muitas vezes também é homem. Não estou dizendo que não tem machismo, mas eu estou dizendo que o homem que é homem hoje, de verdade, ele se torna um machista no meio de uma subversão social que acontece no mundo hoje. Então quando o cara se posiciona, ele não é machista, não é que é machista, ele é homem. O problema é que o padrão está mudando.
padrão está sendo o quê? Cada vez mais destruído. Então, se você vê um homem hoje de verdade, a gente chama ele de machista. Por quê? Porque o padrão está mudando. Só que se você olhasse desde os tempos antigos, você ia ver que esses homens que eram os homens de verdade. Então eu sempre digo, não é o homem que grita mais alto na casa, que fala mais alto, que isso, que aquilo, que pode acontecer. Mas essa não é a questão. A questão é que às vezes o posicionamento é diferente, a reação em algumas coisas é diferente. Não, mas é machista. Não, a questão é que Satanás tem colocado na sociedade muita força no movimento feminista. Isso tem ganhado força até dentro das nossas igrejas. E cada vez mais, aquilo que era o direito, da mulher, aquilo que era o sufrágio, aquilo que era coisas que estavam relacionadas ao direito civil, trabalhista e etc., hoje nós vemos, que é apenas uma cortina de fumaça, e que por trás disso está a revolução sexual, a revolução cultural, chegando na grande ponta de lança agora, chamada ideologia de gênero. Então você vê que o movimento das mulheres chegou nas crianças. E aí eu te pergunto, aonde está o matriarcado dessas mulheres? Se aquela que deveria ser mãe e cuidar dos filhos, ela está falando sobre perversão sexual de crianças. Então você vê a subversão e a perversão que a mente, dessas mulheres, aonde que chegou, ok? Eu vou até aqui, irmãos, tinha umas coisas para falar, mas eu quero mostrar para você um pouco da questão dos vídeos que nós temos, amém? São vídeos que vão nos edificar demais da conta, e você vai ter uma visão. Pode apagar, irmão Gênesis, por favor. Hoje vai dar certo. Esse primeiro vídeo vai falar sobre alguns segredos que o feminismo esconde das pessoas, aquilo que como é uma forma como eu introduzi. Afinal de contas, qual é a face oculta do feminismo? Será que existe realmente algo ali que está realmente presente no movimento, mas que existe um pequeno grupo que não quer que todas as pessoas conheçam? Com certeza. A propaganda do movimento feminista todo mundo já conhece, é essa que você já mencionou. Direitos iguais, combate à violência contra a mulher, principalmente essas duas pautas. Mas nós precisamos saber, e conseguimos saber isso se lermos os textos das feministas, as obras das feministas, que o movimento tem um objetivo que extrapola e às vezes até independe desses dois assuntos: o combate à violência contra a mulher e o direito igual, a luta por direitos iguais, que é o tema da revolução sexual. E essa revolução sexual, ela não é apenas uma revolução na forma como os sexos se comportam um em relação ao outro. Não é uma transformação da maneira como o marido trata a mulher trata o marido apenas, mas é uma transformação na própria identidade sexual de cada um de nós. E depois, claro, o Aloysio vai poder falar sobre isso com mais propriedade. A ideologia de gênero cumpre esse papel, balançar e fluidificar a nossa identidade sexual. Então, quando eu falo sobre revolução sexual, a gente fala sobre isso no curso, a gente fala sobre isso no novo documentário original da Brasil Paralelo, que está incrível. Nós falamos sobre isso. O movimento feminista usa uma bandeira que é doce, que é palatável, mas por trás vem essa revolução sexual. Você mencionou aí que nós estamos sorteando 100 unidades do meu livro. Lá na introdução, na última página da introdução, eu defino em um parágrafo algumas dessas características de uma face oculta do feminismo, que é a destruição da família, a desagregação familiar, a desordem e a discordância, a competição crescente entre os sexos, e disso decorrem inúmeros problemas sociais que nós temos hoje. Crianças sem pai,
desestrutura familiar, a marginalização, ao aumento da criminalidade. Parece que não há conectividade, mas há, porque quando você afeta ou destrói a família, que é a célula mãe da sociedade, você afeta tudo. Isso é tão importante que até mesmo comunistas e marxistas como Stalin perceberam, né? Nós mencionamos isso no documentário, no curso. Lenin estabeleceu a revolução sexual na nova Rússia, na Rússia comunista, na Rússia soviética. Ele colocou em prática todos os sonhos das feministas, como Alexandra Kollontai, os sonhos dessa face oculta do feminismo, o que o feminismo queria de fato. Nesses livros publicados por ela, em 1920, ela fala sobre isso, ela deixa claro que o movimento feminista é um movimento de revolução sexual e não um movimento de luta por direitos iguais, simplesmente. E Lenin coloca em prática tudo que está na cartilha feminista dela. E depois Stalin tem que voltar atrás. Não por causa do casamento, não por causa da monogamia, não porque Stalin se converteu ao catolicismo ou ao cristianismo, virou uma pessoa moral e correta. Não tem nada a ver com isso. Ele teve que voltar atrás porque a sociedade russa estava perdendo, inclusive, em produtividade. As cidades estavam sendo afetadas, a taxa demográfica estava sendo afetada. A Rússia inteira, enorme, gigante Rússia, estava sendo afetada pelas mudanças que Lenin havia empregado com a legislação feminista. Então é muito, muito importante desvelarmos esta face oculta e mostrarmos que feminismo tem muito pouco a ver com esses direitos que, no fim das contas, já foram quase todos conquistados. É muito difícil responder hoje quais são os direitos que um homem tem e uma mulher não tem. Besso, nós temos agora um outro vídeo. O feminismo tem duas faces. Uma é aparente e bonita. É a face da igualdade, da não violência, da empatia, do respeito, da sororidade. Esse é o lado que está na luz. O que querem que você vê? Das ondas feministas, a gente entende. Tem a primeira onda, que é aquele caminho pode tirar na hora que acabar sendo. Mas ali ainda não tinha a teoria de gênero. Nós estamos falando das duas ondas, da segunda e da terceira onda. No movimento feminista da segunda onda é que surgem duas grandes pensadoras feministas, a Beth Friedan e a Simone de Beauvoir. A Beth Friedan, como uma americana, falava principalmente para as burguesas, e a Simone de Beauvoir, como uma francesa ligada ao socialismo, falava principalmente para as feministas de esquerda. Mas as duas tinham algo em comum: o desprezo pela feminilidade. Nós temos a principal obra do século XX que fundamenta tudo isso, que é de Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, onde ela vai colocar que a opressão da mulher é mantida por existir homem e mulher, pelo binarismo. Ela abre isso nos anos 49, ela fala, olha, as mulheres conseguiram os direitos civis e políticos, mas a mulher ainda não alcançou a liberdade. E por que não alcançou essa liberdade? Ela não alcançou ainda porque existe uma opressão do papel da mulher, que ainda tem como opção no seu imaginário ser mãe e ser mulher em si. A Beth Friedan, por exemplo, publicou um livro chamado Mística Feminina. Ou seja, para ela, o feminino e a feminilidade são uma mística, um mito e uma invenção. Então ela difunde esse livro entre as americanas, dizendo que tudo que nós conhecemos como feminino, a maternidade, as preferências profissionais, como por exemplo enfermagem, pedagogia, o apreço pelas crianças, o cuidado com os idosos, a domesticidade, enfim, quaisquer características femininas são apenas propaganda e invenção masculina para oprimir as mulheres. Então a Beth Friedan vai vender essa ideia de que feminino não existe. A Simone de Beauvoir, ao mesmo tempo, lá na França, vai escrever Não se nasce mulher, torna-se, relacionada principalmente ao materialismo e ao existencialismo do Sartre, que era seu amante. Ela começa a vender a ideia de que ser mulher ou ser feminina depende de uma decisão, de uma construção social. On ne naît pas femme, on le devient. Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle.
c'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Veja, essas são os primeiros frutos da ideia de gênero, embora ainda não se tenha esse nome. Tanto americanos quanto franceses, então, são envenenados com essa ideia de que a feminilidade e a masculinidade são construções e, portanto, são falsas, de que são artificiais e de que não são naturais. Mas temos também a Júlia Kristeva, que diz, estritamente falando, não se pode dizer que existam mulheres. Então veja, o feminismo que diz representar as mulheres, desde a segunda onda do movimento feminista, começa a trazer pra gente escritoras, pensadoras, protagonistas do movimento feminista que contestam a própria feminilidade e aí conseguem usar a ideologia de gênero a favor do movimento feminista. E é por isso que hoje nós dizemos que a ideologia de gênero é a terceira onda do movimento feminista. Então Simone de Beauvoir abre um caminho que não só Friedan vai escrever sobre isso, mas outras tantas feministas começam a teorizar sobre a existência de uma mulher. Essa teoria vai ser desenvolvida posteriormente por outras feministas, por várias delas, mas principalmente por Butler. A sua principal obra, O Problema de Gênero, a subversão da identidade, já mostra no próprio subtítulo o que se pretende. Dizer que não há uma identidade, algo determinado. Como nós vimos no livro da Judith Butler, se o gênero é fluido, então ele também não pode ser reduzido ao número de 2. Nós já temos feministas que dizem que existem 5, 7, e feministas que dizem que existem tantos gêneros quanto pessoas. Nós temos então registros bizarros, por exemplo, de pessoas adultas que acham que são crianças, os seres humanos que acham que são um gato, que acham que são um tigre. Essas bizarrices já existem. É nesse momento em que os ideólogos de gênero conseguem criar a fluidez de gênero, ou o gênero fluido. Então, a sua obra, Butler, vai colocar essa ideia de que para se chegar à verdadeira liberdade, que não haja uma sociedade que continue gerando violências, tem que se modificar pela linguagem toda a compreensão que o homem tem de si mesmo, que isso foi uma imposição, que o gênero ele é de fato a libertação desse sistema, que o homem, quando fala sexo, e sexo masculino ou sexo feminino, ele está dentro de uma prisão linguística. O gênero seria a libertação linguística. Irmãos, nós temos mais um vídeo, mais alguns aqui, mas são pequenos. Em 1949, Simone de Beauvoir publica O Segundo Sexo. O livro marcou o início da segunda onda e entrou para o cânone feminista. Essa segunda onda do movimento, que é a segunda onda da libertinagem, da liberação sexual, é marcada pela presença de Simone de Beauvoir. E a Simone de Beauvoir, ela acreditava que a mulher ela era oprimida no seu papel social. Tanto é que a sua frase mais conhecida é que a mulher não nasce, ela se torna. A produção feminista depois da Simone de Beauvoir, ela dialoga com essa ideia de que a mulher ela é um indivíduo secundário, né? O segundo sexo. Ela é colocada na sociedade sempre em segundo plano. A Simone de Beauvoir representa a trajetória da mulher moderna, uma mulher que nega o compromisso, que nega o casamento e que vive atrás de transformar a libertação sexual na sua forma de vida.
Mais une des choses les plus urgentes, c'est certainement le refus du travail ménager tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il s'impose à la femme aujourd'hui, et des tâches de la maternité telles qu'elles sont aujourd'hui, tendant à faire de la femme une esclave. Je pense que le combat doit être contre la maternité esclave, contre l'esclavage ménager. C'est le premier, je crois. Et je crois que c'est un combat sur lequel on pourrait mobiliser une très grande quantité de femmes, car beaucoup de femmes souffrent de cet état de choses. É impressionante como ela falava para as mulheres que a condição de esposa e de mãe era uma condição análoga à prostituição ou à escravidão. É o desprezo da maternidade, né? O feminismo coloca muito a maternidade como uma coisa também opressora, como se a mulher fosse escrava da sua própria natureza. Simone de Beauvoir dá um passo mais adiante, onde ela vai colocar que a opressão da mulher é mantida por existir homem e mulher. Ela abre isso nos anos 49 para algo que é completamente novo. Ninguém está pensando, olha, mas espera lá, o feminismo não seria igualdade entre homem e mulher? Vous ne croyez pas en l'existence d'une nature féminine. Vous avez dit que tout être est d'abord humain avant d'être homme ou femme. Je ne crois pas d'une manière générale en l'existence d'une nature humaine. Simone usou a atenção midiática que recebia para disseminar mais do que a perspectiva feminista. Est-ce que vous trouvez que dans l'engagement politique, il n'y a pas un risque de servir une propagande? Qu'est-ce que vous appelez une propagande? Une propagande est quelque chose qui sert une idéologie, disons. Si c'est une bonne idéologie, pourquoi est-ce que je ne ferais pas de la propagande? E a Simone não tinha nenhuma vergonha, não escondia o fato de ser uma filósofa de esquerda e uma grande propagadora e incentivadora dos pensamentos marxistas e do Partido Comunista. A gente tem que entender que Simone de Beauvoir é radicalmente marxista. A sua obra principal, O Segundo Sexo, não trata da questão mais clara do marxismo. A gente tem que ver em outras obras toda a compreensão marxista que ela tem, onde ela acredita que aquela revolução da China por Mao Tse Tung, ela é o ideal. Nós estamos falando de tortura, campos de concentração. Dans Les Mandarins, Madame de Beauvoir, il y a une scène, je crois, très importante. Luttes, justement, sont engagées dans le sens d'une certaine idéologie politique. Ils se rendent compte un jour que dans le pays qui représente en quelque sorte le symbole, enfin qui applique cette idéologie, des choses se passent qui ne devraient pas se passer, d'après les yeux, comme l'existence des camps de concentration. Et à ce moment-là, il y en a un qui veut le dire au lecteur, à ses lecteurs, et l'autre qui ne le veut pas. Est-ce que vous croyez qu'il était juste de ne pas en avertir le public? Je n'ai pas exactement pris parti parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous pensons que la morale n'est pas une affaire de principes et de valeurs éternelles, mais d'abord, avant tout, une question concrète d'efficacité. Alors, le vrai problème, c'était de savoir quelle était l'efficacité d'une telle révélation. Pouvait-elle servir à diminuer, par exemple, l'importance de ces camps? Pouvait-elle accélérer la liquidation? Ça, c'est un point de vue. Mais d'autre part, est-ce qu'on ne risquait pas, en les révélant, de décourager alors toute une classe de la population française qui prenait appui quand même sur le Parti communiste pour lutter contre la pression. Então você vê que ela, uma militante de segunda onda, né, que deu início aí de fato à questão sexual, mas andou com todos os homens revolucionários da época aí, Fidel Castro, Che Guevara e etc. Olha esse vídeo, esquartejar os homens. A música. Hora da libertação. Olha o movimento. Quem era Valérie Solanas? Valérie Solanas é uma das mulheres consideradas a mulher mais feminista do mundo. Ela tentou matar um homem e as feministas aplaudiram e as feministas fizeram todo um movimento para tirá-la da prisão. Ela escreveu um manifesto SCAM. Olha. O que significa SCAM? Sociedade de cortar homens. Em seu manifesto SCAM, Solanas prega pelo destrabalho, em que as mulheres deveriam destruir seus equipamentos e prejudicar o alcance dos objetivos dos patrões. Nós
in this society, being at best an utter bore, and no aspect of society being at all relevant to women. There remains the civic-minded, thrill-seeking, responsible females, only to overthrow the government, eliminate the money system, institute complete automation, Se levantar contra o destroy the man's sistema. sex. Contra o Solanas sexo idealiza uma sociedade constituída apenas por mulheres. A reprodução aconteceria em laboratório, impedindo a concepção de bebês com deficiências como a masculinidade. Em um futuro, a reprodução de bebês não precisaria mais ocorrer, já que o envelhecimento e a morte seriam superados. Il n'y a pas de raison humaine à l'argent et au fait que quiconque travaille. Tous les boulots non créatifs, c'est-à-dire la presque totalité des boulots actuels, pourraient être automatisés. Et dans une société où l'argent n'existe pas, quiconque peut avoir autant qu'elle le veut de tout ce qu'il y a de mieux. Mais il y a des raisons non humaines, des raisons mâles au maintien du système argent-travail. A importância da tecnologia como passaporte para um mundo sem diferença entre homens, mulheres e até mesmo crianças também marcou o pensamento de outra feminista radical. Shulamith Firestone, a member of another New York group called the Radical Feminists. She argues that women should not have to bear the burden of pregnancy, that there should be more research leading toward birth outside a woman's body, the so-called bottled baby. Pregnancy hurts. It's really not, it's not very pleasant. You get distorted, your body gets messed up. I mean, I think people haven't said this before, but, pregnancy is barbaric. I think that if you have an option, for artificial reproduction, it's going to make a tremendous difference in the kinds of institutions we have. Em A Dialética do Sexo, Shulamith Firestone defendeu que as técnicas e aparatos modernos finalmente possibilitavam a mulher se libertar da opressão estabelecida pela natureza e reforçada pelo homem. Ela acreditava que a mulher tinha que se livrar da tirania biológica que ela estava inserida. E por isso seria importantíssimo o avanço tecnológico para livrar ela dessa influência perversa da maternidade e também a questão do aborto. Until a certain level of evolution had been reached and technology had achieved its present sophistication, to question fundamental biological conditions was insanity. But for the first time in some countries, the conditions for feminist revolution exist. Indeed, the situation is beginning to demand such a revolution. Da extinção simbólica da mística feminina, brotava uma alteração substancial de termos. Uma modificação que revelaria a todos outro aspecto do movimento feminista. A igualdade entre os sexos era substituída pela libertação de toda classificação sexual. Ela definiu o seguinte: não deve haver distinção entre o adulto e a criança. Se não deve haver distinção entre o homem e a mulher, por que existe distinção entre a criança e o adulto? O que ela queria na prática para chegar nessa revolução? Olha isso, irmãos. Que homens transassem com homens, homens com mulheres, mulheres com mulheres, todos ao mesmo tempo. E pior, adultos com crianças. Podendo inclusive sendo pessoas da mesma família. And if the male, female, and the adult-child cultural distinctions are destroyed, we will no longer need the sexual repression that maintains these unequal classes, Distinções culturais foram allowing for the first destruídas time a natural entre sexual adulto e freedom. criança. Shulamith expôs um traço fundamental do feminismo desde o seu surgimento: um combate contra a natureza, um desejo de superá-la. In an art world, you can do anything. You can make the world exactly the way you want it. I mean, as far as God is concerned, I'd like to be God. I don't really worry about somebody out there, Ao tratar da libertação sexual, Shulamith antecipou a pauta que protagonizaria o movimento feminista em sua terceira onda, a ideologia de gênero. Então, irmãos, aí está aparecendo a ponta da lança aí já, né? O ponto do iceberg, a ideologia de gênero, né? Você vê que elas foram caminhando
até chegar à questão das crianças, né? Também é importante você ter a consciência de que as ondas feministas, elas são uma forma didática para você compreender uma movimentação na linha histórica. 3 acontecimentos em diferentes locais do mundo definem o ano de 1848 como um importante marco para a causa feminista. Na França acontece a Comuna de Paris, uma tentativa socialista para tomar o poder. Na Inglaterra, Karl Marx publica o Manifesto Comunista, livro fundamental para a luta revolucionária. E nos Estados Unidos, acontece a Conferência de Seneca Falls, para discutir os direitos da mulher. Nesse encontro, vários temas foram debatidos, como a questão da educação, a questão do trabalho, do matrimônio, até a questão da vestimenta da mulher. É engraçado que nessa conferência as mulheres votaram para o direito de não votar. Muitas mulheres faziam sim resistência ao voto, porque elas temiam, de várias formas, que esse voto as obrigasse com relação ao serviço, ou ao imposto, ou a qualquer outra obrigação que elas achassem inconveniente. E as sufragistas queriam o sufrágio feminino, mas elas não queriam cumprir com as obrigações, não queriam honrar os deveres, elas queriam apenas o direito de poder votar, o que não era do mesmo modo para os homens, né? Os homens votavam porque eles tinham uma obrigação civil, eles estavam ali prontos para irem à guerra e lutar pela pátria. Eu me pergunto como, quando e de que forma objetiva o movimento feminista realmente conquistou o voto. Se elas fossem as responsáveis por isso, seria fácil relacionar que quanto mais feministas em um país, mais rápido se conseguiria o direito ao voto. E isso não aconteceu dessa forma. Se você observar, a França sempre foi um país com muita agitação simbólica feminista. No entanto, quando você olha para o cenário da Europa, estranhamente a França é um dos últimos países a conceder o direito ao voto. Na Inglaterra, Emmeline Pankhurst liderou uma grande movimentação para o sufrágio. Esses dois exemplos são muito importantes. Tanto na França quanto na Inglaterra, a agitação do movimento feminista não conquistou o voto. Para a mulher não foi dado o direito, para a mulher foi dado um privilégio, algo que ela não tem que arcar com o ônus. Então a mulher, ela tem o direito ao voto, o homem não. O homem tem uma obrigação. Bem, nós vamos ver, o último agora só fala do caso de Johnny Depp. Não sei quantos acompanharam o caso dele. Isso aqui é extremamente grave, irmãos. Ele foi acusado pela mulher, foi levado a júri, ao tribunal, e a mulher feminista, né, estava mentindo contra ele, e ela foi obrigada a pagar não sei quantos milhões de dólares aí por causa da mentira, tudo debaixo do movimento feminista. Caso Johnny Depp, uma feminista e suas mentiras de 15 milhões de dólares. Por quase 30 anos, o ator Johnny Depp construiu sua reputação como um dos atores mais talentosos de Hollywood. Seu nome era associado a personagens de sucesso, como Edward Mãos de Tesoura, Willy Wonka e Jack Sparrow. Mas em 2016 lhe foi imposto um novo papel, o de pior vilão de toda sua carreira. Johnny Depp representando Johnny Depp, o espancador de esposas, segundo um dos vários tabloides que colocaram seu nome em suas capas. O homem que teria abusado violentamente de sua mulher. Bastou uma declaração feita publicamente por Amber Heard, sua então esposa, para que ele passasse a ser visto como um marido abusivo, capaz de cometer terríveis atos de violência doméstica. Sem qualquer chance de defesa, poucas horas depois da notícia correr o mundo, Johnny Depp foi julgado e condenado no Tribunal da Opinião Pública. Depp vem sendo lembrado pelo papel de homem violento há 6 anos. Disney e Warner decidiram que não poderiam mais continuar a empregar o ator. Sua carreira foi prejudicada de forma irremediável. Nesse ano, novos elementos para o caso apareceram. Gravações em que a atriz, uma feminista engajada, admite ter iniciado as agressões físicas contra o então marido. Um fato que muda os rumos da história. Uma reviravolta que demorou 6 anos para acontecer. Tell the world, Johnny. Tell them Johnny Depp. Johnny Depp, man, I'm a victim too of domestic violence. And see how many people believe or side with you. Depois de mais de 100 horas de depoimentos no tribunal, o juiz condenou Amber Heard a pagar 15 milhões de dólares por suas mentiras e difamações sobre o ex-marido. Casos como esse apontam a existência de uma face do feminismo que não é divulgada. Assim como fatos da vida de Johnny Depp e Amber Heard foram revelados, há muito a se revelar sobre as consequências da revolução sexual e do movimento feminista.
Brasil Paralelo voltou às raízes do movimento para explicar também a sua influência na sociedade atual. A Face Oculta do Feminismo é um original BP. Para assistir, basta ser membro da Brasil Paralelo. Nós contamos com você. Amém, irmãos? Esse último vídeo revela, né, a vida desse... Não sei quantos acompanharam na época, isso aí explodiu para tudo que é lado. Mas foi calúnias, né, mentira. E tudo isso, irmãos, baseado na questão do movimento feminista. A mulher, ela vai tomando essa força de vir contra o homem, né? E aí foi desmascarado. Ela ganhou essa multa de 15 milhões, né, de dólares para poder pagar para ele, devido a toda a ostentação da mentira aí que ela tinha levantado contra ele, né? Mas depois não sei, não acompanhei como é que ficou a carreira dele. Mas tudo isso, irmãos, esse levante contra o homem, contra a família, né? Você vê que terminou a terceira onda ali, chegando já nas crianças, né? A questão do sexo entre adulto e criança, né? Que é pedofilia, no caso. Então você vê que é uma destruição generalizada, né? Em relação ao padrão bíblico, ao padrão que Deus estabeleceu. Então nós vemos esse movimento como o pior da história, né? Porque você inibe, né, da mulher casal, se casa, descasa, separa, a questão do aborto, a questão dessa resistência contra o homem, e é o homem sendo a figura, na verdade, de Deus dentro do casamento, né? Então, a figura de Cristo, na verdade, dentro do casamento. Então é extremamente complicado. Essas são, na verdade, as raízes aí do feminismo. Amém? Fique de pé comigo, que nós precisamos nesse tempo. Agora, irmãos, não é só olhar para o mundo caminha a passos largos, né? Mas é olharmos para nós, em primeiro lugar. Temos argumentos, né? Posicionamentos contra todo esse movimento feminista, só que a melhor coisa agora é a gente ter a nossa estrutura familiar, né? Debaixo do padrão bíblico e debaixo, né, dos padrões corretos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estamos indo para o final. Nós temos acho que mais 2 aulas só, né? 2 ou 3 e nós finalizamos. Próxima aula nós vamos falar sobre o marxismo, a ideologia infiltrada no meio da religião. É extremamente sério, né? Como que penetrou, entrou dentro. E hoje nós vamos ver aqui pregações, vou mostrar para você, extremamente marxistas. E você vai ver que, o diabo não, irmãos, é o homem trabalhando para que o marxismo seja implantado dentro da cultura da igreja, do cristianismo. Extremamente sério, grave demais. Amém? Pai, louvamos a Ti, Te agradecemos, obrigado pela Tua igreja, e que possamos, Pai, ser a família modelo patriarcal que o Senhor estabeleceu, Pai, desde o princípio, desde os tempos de Abraão, e que as famílias seriam benditas. Passamos sim adversidades, lutas, dificuldades, mas, Pai, como a Tua palavra diz, temos que aprender, Deus, a cada dia, e precisamos prosseguir. Que o Senhor nos dê graça, unção, poder, para que possamos avançar e continuar. Que, Pai, tudo aquilo que temos aprendido possa ser argumentos, Deus, para que possamos pregar, falar, instruir pessoas, mas que em primeiro lugar seja um modelo para que a gente viva, Pai. Nós oramos te agradecendo por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos, e até domingo em nome de Jesus.